Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, trazendo mais um super episódio de hoje com o Dr. Lucelmo Lacerda. Lucelmo é doutor em educação, pós-doutorado no Departamento de Psicologia pela UFSCar. E o nosso tema de hoje, um tema que foi muito discutido, solicitado por vocês, que é essa diferenciação entre autismo e TDAH. Se você ainda não curtiu o nosso canal, se inscrevam no Espaço Terapêutico Cíntia França, que vem muita coisa boa por aí. Lucelmo, gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite. Esse assunto é de extrema relevância e importância, que até nós estávamos discutindo aqui antes de iniciar. E gostaria de se apresentar novamente. Para as pessoas que não assistiram o outro, né? Meu nome é Lucelmo Lacerda, eu fiz meu doutorado em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. A minha área principal de estudo é o autismo, o transtorno do espectro autista, né? E práticas baseadas em evidências. Mas o autismo, a gente vai falar sobre isso, mas faz parte da mesma categoria que o TDAH, né? E ele tem um nível, né, de comorbidade muito grande. Então, é inevitável que, se você estuda autismo, você também vai passar pela questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente acaba vendo essas condições muito juntas, né, muito correlacionadas, né? Então, é por isso que a gente acaba debatendo muitas vezes esses temas junto. E você falou uma coisa que deu um start, assim, que eu vejo assim, em consultório, muitos pais estão fazendo também avaliação neuropsicológica e falam, eu acabei de descobrir que eu sou TDAH. E isso vem acontecendo com muita frequência? Muita frequência, porque a primeira grande questão é isso, existe uma superposição, um overlapping, né, entre as condições que são transtornos do neurodesenvolvimento e algumas outras condições psiquiátricas, 4 principalmente. Então, o autismo, transtorno do espectro autista, o TDAH e a deficiência intelectual, ou transtorno do desenvolvimento intelectual, que são transtornos do neurodesenvolvimento, eles fazem parte dessa mesma categoria, né? Então, você tem um desenvolvimento neurológico que é alterado, e a esquizofrenia também, né? O transtorno da esquizofrenia. Então, você tem, dentro dessas 4 condições, uma superposição muito grande. O que isso quer dizer? Que se você tem pai e mãe sem nenhuma dessas condições, você tem uma certa probabilidade de apresentar o autismo ou alguma dessas outras. Agora, se você tem uma dessas condições, por exemplo, se o pai tem autismo, o filho tem altíssima probabilidade de ter autismo. Mas se ele não tiver, ele tem muito maior probabilidade do que o público geral de ter TDAH, ou de ter deficiência intelectual, ou de ter esquizofrenia. É muito mais comum que eles estejam relacionados. Então, por exemplo, uma pessoa com um irmão, uma pessoa com autismo, que tem um irmão que não tem autismo, ele tem 4 a 6 vezes mais probabilidade de ter TDAH do que normalmente as pessoas teriam. Então, existem relações entre essas condições, relações genéticas, relações neurológicas, que a gente não sabe dizer quais são exatamente, mas a gente sabe dizer que existe uma relação muito grande. Quando as pessoas têm o diagnóstico de autismo, elas começam a olhar para os outros membros da família. Pai, mãe, tio, sobrinho, primo. E aí você começa a ver que tem um índice muito alto dessa mesma condição e de outras condições parecidas. Então, o TDAH é muito, muito, muito comum. Provavelmente são as correlações mais fortes que existem com o autismo. E na hora do diagnóstico, qual que é essa diferenciação entre o diagnóstico de autismo e para o TDAH? Quais são os critérios diagnósticos entre um e outro? O autismo, ele é uma condição que tem 2 critérios diagnósticos, né? Você tem que ter os 2. Você tem que ter um prejuízo na comunicação social e um comportamento estereotipado e repetitivo com interesses fixos e restritos. Esse primeiro item da comunicação social, ele não é um item obrigatório no TDAH. Mas o que está descrito lá no DSM, né, que é o documento que a gente usa como referência, né, o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, é que você tem certas situações no TDAH, por exemplo, de impulsividade, o indivíduo que numa fila corre, que atravessa a resposta das outras pessoas, que não tem paciência para conversar, um monte de coisa, que, em geral, acabam desaguando em problemas sociais. Então, apesar
do problema social não ser uma característica definida do TDAH, né, um critério diagnóstico, ele é uma condição que, na própria descrição do TDAH, em geral, leva a problemas, a prejuízos sociais. Acontece que esses prejuízos eles têm um caminho diferente. No caso do autismo, ele tem mais a ver com a percepção social, com a cognição social, com o déficit em algumas habilidades, né? No caso do TDAH é por excesso comportamental. São alguns comportamentos que atrapalham e não um prejuízo na própria cognição social. Então você tem, no caso do autismo, esses dois. No caso do TDAH, você tem uma impulsividade, né, uma hiperatividade, uma maior atividade em várias áreas que eles descrevem. Pode ser motora, cognitiva, um monte de situações. E pode ter uma desatenção também. E você pode ter o TDAH com a ênfase em ou com mais hiperatividade, ou com mais déficit, né? Com mais desatenção. E aí, e pode ter os dois também. Você tem uma distinção nesse campo das habilidades sociais. Se for mais hiperativo, você tem mais problema de percepção social do que se for por desatenção. Aí você tem menos problema de percepção social. Porque a percepção, ela nesse caso, ela é decorrente do próprio prejuízo social. Ou seja, você interage menos, você tem menos amigos, você tem menos relações sociais, e aí, por isso, a sua percepção acaba declinando, porque você tem menos treino nessa relação social. Quando a gente faz a avaliação diagnóstica, você, em geral, tem mais dificuldade de fazer a avaliação do TDAH quando a criança é menor. Uhum. Você vai ter a avaliação quando o indivíduo já é maior, já no fim da infância, às vezes pré-adolescência. No caso do autismo é diferente. Esses traços, em geral, estão mais presentes menor, né? Hoje a gente consegue fazer um diagnóstico com bastante segurança em 1 ano e 2 meses. Né? Então, ele é muito mais precoce do que o TDAH em geral. Ele é uma condição que a gente faz mais tarde. Mas ambos os casos precisam de avaliações que são avaliações clínicas, comportamentais. Não existem exames, nada disso que vão permitir a gente dizer positivo ou negativo, nem para autismo nem para TDAH. Perfeito. E assim, em questão da parte das comorbidades, entre a parte do TDAH e do autismo, essa diferenciação? O DSM, eu falei, né? Você está no DSM-5, que é de 2013. E agora, esse ano, saiu a versão revisada do DSM-5, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Antes dele, a gente tinha um DSM-4, que tinha sido publicado em 1994 e foi até 2013, né? Antes do DSM-5, né, DSM-4 para trás, você não podia, o médico, né, que dá o diagnóstico, não podia dar os dois diagnósticos ao mesmo tempo. Ou você tinha autismo, ou você tinha TDAH. Era um ou outro. Eles eram diagnósticos diferenciais. Porque a perspectiva daquela época é que, dentro da descrição do que é o autismo, que é uma condição mais severa, o autismo, né, tanto que ela é uma condição que constitui deficiência, enquanto o TDAH não, dentro da caracterização do autismo já estava incluída a descrição do que era um TDAH. A partir do DSM de 2013, né, o DSM-5, isso mudou. Então, você pode ter os dois ao mesmo tempo. O médico pode fazer essa diferenciação dentro da avaliação diagnóstica. E aí, começou, portanto, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, os estudos que avaliam essa coexistência, a co-ocorrência, como às vezes se fala, né? Os estudos apontam que, entre as pessoas com TDAH, que são mais numerosas, a quantidade de pessoas com TDAH é muito maior do que as pessoas com autismo, né? Entre as pessoas com TDAH, alguma coisa em torno de 13% tem também o transtorno do espectro autista. Se eu pegar o conjunto de pessoas com TDAH, 13% aproximadamente tem o transtorno do espectro autista e o TDAH. Tem os dois, portanto. Quando eu olho para o conjunto da população com autismo, é diferente. Você tem uma proporção muito maior, que alguns estudos, né, eles vão apontar 40% a 70% em geral. Tem estudo que fala tem 86%, estudos grandes, importantes. Mas, como eu disse, é difícil fazer essa avaliação. Mas, assim, a maioria deles vão apontar entre 40% e 70% das pessoas com autismo tendo também o TDAH. E por que isso é importante, a gente fazer essa avaliação de comorbidade?
Porque, no caso do autismo, você não tem nenhum medicamento com evidência para autismo. Nenhum. Existem muitas pesquisas que já foram feitas, nenhum com resultados positivos. Tem só 2 remédios que têm evidência para sintomas secundários de autismo, né? Que é o aripiprazol e a risperidona, que é para sintomas de irritabilidade e agressividade. Agora, no caso do TDAH é diferente. Você tem alguns remédios que têm evidência para o core, né? Então, você tem o metilfenidato, você tem o Venvanse, que eu não sei qual é o nome do princípio ativo, né? Que tem evidência. Então, no caso do indivíduo que tenha TDAH, ele tendo ou não autismo, o médico pode considerar, é claro que isso é a decisão do médico, mas ele pode considerar esse apoio medicamentoso, farmacológico. Então, é importante a gente ter a clareza dessa comorbidade por conta disso, né? Especialmente por conta dessa possibilidade. Tem alguns casos em que vai funcionar, grande parte dos casos, tem casos que não vai funcionar, mas é importante fazer essa avaliação. O problema da gente conseguir ter essa boa distinção da comorbidade é que os protocolos de avaliação de autismo e de TDAH não são bons para os indivíduos que têm comorbidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem autismo, a probabilidade, né, a idade em que ele recebe o diagnóstico de TDAH, se ele também tem TDAH, ela é atrasada. A pessoa com autismo com TDAH tem o diagnóstico de TDAH mais atrasado do que a pessoa sem autismo. Porque se você está fazendo uma avaliação com um protocolo de avaliação próprio para TDAH com a pessoa com autismo, é mais difícil dela responder. E você não sabe exatamente se é o sintoma de TDAH ou se é o próprio sintoma do autismo que está prejudicando. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas com TDAH, a gente tem mais dificuldade de fazer a avaliação de autismo, né? Todos os 2 protocolos padrão ouro são mais difíceis de avaliar essa população, que é a EIDOS e o ADIR, né? Então, o desafio para a gente avaliar essa comorbidade é muito grande, muito grande. Mas, ainda que seja difícil, é importante a gente fazer, porque isso dá para a gente mais recursos em termos de intervenção terapêutica. E a questão do tratamento em si, Luciano, até essa questão, o tratamento é o mesmo para o indivíduo com TEA e o indivíduo com TDAH? Então vamos lá. Primeiro, vou falar de TDAH. Mais ou menos recentemente, acho que 2021, saiu um estudo da Nature, eu não lembro exatamente o nome, mas é Update in Evidence-Based Practice TDAH, ADHD, né? Que é uma atualização, acho que é mais ou menos esse o título, é uma atualização de quais são as práticas com evidência. O que eles sinalizaram, basicamente, né? De 0 a 6 anos, não existe remédio para TDAH com evidência. Então, é uma intervenção baseada em ABA. Para indivíduos, a partir disso, até o fim da adolescência, na verdade, lá eles contam 22 anos, que eles chamam de jovens adultos, porque é quando vai a escolarização deles. A evidência é, se o caso do TDAH for leve, ABA. Se for moderado, medicação. E se for severo, ambos. Tem que combinar a intervenção com a medicação. E na fase adulta já não é mais ABA, é TCC, é terapia cognitivo-comportamental. E aí é a mesma coisa, se for leve, TCC, moderado, medicação, se for severo, ambos, né? No caso do autismo, é diferente. As intervenções baseadas em evidências, elas são basicamente baseadas em ABA, né? Elas, para a grande maioria das coisas, intervenção global. E você tem a evidência de algumas intervenções focadas, né, para alguns comportamentos específicos, por exemplo, com exercício e movimento, com integração sensorial de ERS, que é feita por terapeutas ocupacionais com essa formação, de musicoterapia e de terapia cognitivo-comportamental para depressão, ansiedade, instrução acadêmica e autismo leve. Mas é basicamente baseado em ABA, mesmo na fase adulta, né? Agora, quando você tem as duas condições, é claro que você pode se servir dessas condições que são muito similares, né? As práticas com evidência. E você tem, no entanto, que observar sempre o perfil do indivíduo. Porque quando a gente diz assim, é uma intervenção baseada em ABA, em autismo, é uma coisa muito diferente se eu estou falando de um indivíduo com um caso severo e um indivíduo com um caso leve que está com dificuldade em linguagem complexa. Uhum. O nome da intervenção é a mesma, intervenção ABA.
O nome do diagnóstico é o mesmo, transtorno do espectro autista, mas a intervenção não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aqui, por exemplo, eu posso ensinar para ele a usar comunicação alternativa, a ir ao banheiro, a comer à mesa, eu posso ensiná-lo imitação, e para esse aqui eu vou ensinar metáfora, sarcasmo, piadas de duplo sentido, habilidades sociais. Então, na verdade, a intervenção sempre vai seguir, vai olhar para o indivíduo e vai seguir a individualidade. Agora, no caso dessas terapias de habilidades sociais, por exemplo, que esses casos de autismo com TDAH, uma grande parte deles são casos de autismo leve, né? Que são indivíduos que apresentam uma linguagem e que uma linguagem robusta, né? E que apresentam as duas condições comórbidas. Nesses casos, nós temos dois problemas. O primeiro problema é que eles têm uma resposta que na terapia de habilidades sociais não é tão boa quanto quando você tem só o autismo. Então, o TDAH, mesmo que ele não tenha autismo, se ele for sozinho, ele responde menos à terapia de habilidades sociais que a pessoa com autismo. E se tiver os dois, responde menos ainda. Então, a gente tem um desafio maior para algumas intervenções dessas mais complexas. Principalmente no estabelecimento daquilo que nós chamamos de comportamento de aprendiz, comportamento de prontidão, às vezes, comportamento de aluno, comportamento de sessão, tem vários nomes. Que é o indivíduo sentar, esperar, fazer contato visual, responder à instrução e assim por diante. Para o TDAH pode ser difícil fazer isso. Esse é um primeiro problema. Você tem uma resposta menor, principalmente à terapia de habilidades sociais. O segundo problema é você ter um prejuízo maior nas funções executivas, né? Função executiva é um nome que a gente, na análise do comportamento aplicado em geral, a gente não usa, mas para a população, para o público leigo, é mais comum de ser utilizado. São algumas habilidades complexas que são ligadas à memória, à fluência verbal, à tomada de decisão, né, o planejamento verbal. Então, a impulsividade, controle de impulsividade, essas atividades, elas são mais difíceis para indivíduo com TDAH, mais do que para pessoas com autismo, né? Esse prejuízo de funções executivas. Então, pode exigir que elas sejam olhadas uma a uma de uma maneira bem específica para que a intervenção enderece todas elas, né? Muitas vezes você vai ter uma dificuldade para engrenar na intervenção, porque você precisa olhar muito bem para essas habilidades básicas. E até em termos de direitos, que a gente sabe que muito se fala para o indivíduo com autismo, e o TDAH, existe já alguma lei específica? A questão dos direitos são os mesmos? Como que funciona? Até 2012, havia um limbo jurídico muito grande no caso do transtorno do espectro autista. Por quê? Tinha uma definição que estava lá na Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, que dizia que a pessoa com deficiência é aquela que tem a relação entre os seus impedimentos e as barreiras, né, produziam barreiras muito difíceis, dificuldade de acesso às coisas, de uma maneira duradoura. Então, se eu olho para a pessoa com autismo, eu entendo que faz todo sentido que ela seja compreendida como parte dessa definição. Mas, quando chegava no juiz, era um problema, ou muitas vezes era um problema nos órgãos administrativos. A lei 12764 de 2012, ela veio com uma resolução, porque ela disse, a pessoa com autismo é a pessoa com deficiência para todos os efeitos da lei. Ponto. Acabou. Então, é uma lei federal que estabeleceu que todos os direitos que a lei determina que são concernentes à pessoa com deficiência, elas devem se estender a todas as pessoas com autismo. Ponto. Ok? Acontece que ao TDAH não é extensível, porque não existe nenhuma legislação nesse sentido, né? Existe um problema aí, portanto, é que pessoas com TDAH, se for um caso muito, muito severo, ela pode ser descrita como uma pessoa que tem impedimentos de longo prazo, etc. e tal, por algum profissional. Mas, apesar dela caber, portanto, esse caso concreto, caber na definição de pessoa com deficiência, muito dificilmente o indivíduo vai conseguir ter acesso, porque cabe. Ele teria que entrar judicialmente, aí é um pepino. E isto é especialmente relevante quando a gente fala de educação. A lei, ela diz o seguinte, a lei LDB, por exemplo, e outras legislações educacionais, ela diz que o direito à educação especial é para a pessoa com transtorno global do desenvolvimento, que era
a classificação anterior do autismo, né? Antes do DSM-5, né? Transtorno global do desenvolvimento, com deficiência ou com altas habilidades ou superdotação, né? Barra superdotação, aliás. Então, esses 3 grupos têm direito à educação especial. TDAH não entra aí, né? Aí teve um problema, que recentemente... Um problema, sei lá, uma solução, não sei. Depende de como as coisas se encaminharem. Mas recentemente teve uma lei dizendo que pessoas com TDAH e com transtornos específicos de aprendizagem têm direito a atendimento integral na escola. Mas o que quer dizer atendimento integral? Ele não é um termo que juridicamente esteja estabelecido como aquele que tem direito à educação especial ou tem direito a isso ou aquilo. Então, essa lei ela cria uma base para aquelas pessoas que quiserem judicializar o direito à educação especial na educação. Então, se alguém tem TDAH, hoje, via de regra, no Brasil não tem direito à educação especial. Mas se os pais judicializarem, ou o Ministério Público judicializar com base nessa lei, muito provavelmente ele vai conseguir, se for demonstrado que no caso concreto necessita. Essa é uma possibilidade da lei. A outra possibilidade da lei é municípios e estados que queiram ativamente, proativamente, criar uma política para atender esse público. Existem estados que já fizeram isso. Eu não sei dizer quais, porque eu ouvi meio esparsamente, mas eu sei que tem estados que já fizeram uma política de educação especial para pessoas com TDAH. E pode. Só é difícil que a gente consiga obrigá-los a ter uma política. Você vai conseguir judicializar, em geral, casos mais individuais. Mas é difícil, por uma legislação tão vaga, um direito mais extensivo. A não ser que o Ministério Público, que é quem cuida de direitos difusos e coletivos, ajuize a ação e haja uma decisão nesse sentido. Mas a lei ela é muito vaga e ela cria termos, direitos em termos que eles não existem em outra legislação. Então, é muito difícil a interpretação no caso concreto. Então, de um modo geral, pessoas com TDAH não têm direito às leis, aos direitos das pessoas com deficiência e, especificamente, também não à educação especial. Só casos concretos é que vão ser discutidos caso a caso. E em questão até, por exemplo, a gente vê em termos de intervenção na área da saúde, com plano de saúde, o autismo a gente tem bastante respaldo. No caso do TDAH, a gente então não teria. O respaldo, no caso do autismo, ele não deriva de nenhuma lei. Ele não deriva de nenhuma resolução. Ele deriva de um conjunto de jurisprudência que foi construída por aquilo que os pais têm demandado na justiça, e aí um juiz, outro juiz decide, depois as cortes decidem. E esta correlação, né, dessa demanda dos pais com uma outra coisa que é o pedido dos médicos, né? E que, em tese, se fundamentam nas evidências científicas. Estou dizendo em tese porque, às vezes, não se fundamenta, mas, nesse caso que a gente está discutindo, sim. Então, no caso do TDAH, se há evidência de que as intervenções têm efetividade, se há evidência de que essas pessoas têm necessidade da intervenção, então as leis que foram aplicadas no caso do autismo, que são leis mais amplas, são leis principiológicas, né? Por exemplo, o princípio jurídico que estabelece que a gente deve agir no melhor interesse da criança e do adolescente, que as pessoas têm direito ao tratamento integral, isso significa o tratamento prescrito pelo médico, baseado em evidências. Tem toda essa discussão agora que teve do rol da ANS, por exemplo, né? Se essas coisas são verdade para o autismo, também são verdade para o TDAH, porque os princípios jurídicos são os mesmos. Então, os direitos de tratamento são os mesmos. São o tratamento que é pedido pelo médico, que tem base em evidências científicas. No caso do TDAH, eu descrevi aqui brevemente esses tratamentos, e eles também devem ser oferecidos pelo convênio. Se eles não oferecerem, eles podem ser requisitados juridicamente. A diferença é que a intervenção para TDAH ela vai ser mais... vai ter uma carga horária menor, ela vai ser menos intensiva, não tem 40 horas como tem para autismo, às vezes 30, 20, 15. Em geral, para TDAH, você tem uma carga horária menor, porque são condições menos invasivas, né? Então, é até mais fácil, na verdade, de você, em tese, né, de você fazer o pedido judicial e o juiz analisar no caso concreto e mandar a empresa, o convênio, oferecer para o indivíduo.
Então, o direito é o mesmo. Só que, como ela também... É uma questão contraditória. Como ela é uma condição menos invasiva, e ela tem uma rota de melhora maior, um prognóstico melhor do que o autismo, você acaba tendo menos esforço dos pais para garantir isso. No caso do autismo, a condição ela é tão mais invasiva que ela acaba empurrando os pais a essa procura judicial. No caso do TDAH, esse empuxo é menor. Mas é importante que os pais corram atrás disso, porque você consegue ter uma experiência escolar, uma experiência eu estou falando escolar, social, escolar, acadêmico, escolar, muito melhor, né? Então acaba tendo um reflexo maior no futuro, em decorrência dessas ramificações do que o TDAH cria em relação à vida do indivíduo. E na parte... Quando a gente discute referente a prejuízos sociais, assim, entre um e outro, qual que acarreta realmente um prejuízo social maior? O autismo, ele acarreta um prejuízo maior. E ele acarreta por conta de um déficit, né? Então, falta habilidades para você interagir socialmente. Então, o indivíduo tem mais dificuldade de percepção social, percepção dos sinais sutis, sociais de comunicação, por exemplo, da expressão facial ou da expressão do corpo, né, de modo geral. O indivíduo tem mais dificuldade, eventualmente, na linguagem, né? Você tem um percentual grande das pessoas com autismo, mais de 20%, que é não verbal, né? O que não acontece com o TDAH. Então, a gente acaba tendo um prejuízo que é muito maior, por déficit. Pode ser por excesso comportamental, mas, em geral, por déficit. No caso do TDAH, dada a impulsividade, né, principalmente no quadro de hiperatividade e não no desatenção, você tem o prejuízo. Esse prejuízo é menor, mas ele é grande. Ele é menor em relação ao autismo, mas ele é grande, ele é expressivo. E ele é em decorrência de excessos comportamentais. Então, você tem comportamentos de andar para lá e para cá, de estar agitado, de correr, de prestar atenção em outras coisas, que acaba competindo com o estímulo social. Então, você tem um excesso comportamental que prejudica essas habilidades, essas atividades sociais. E por que prejudica as atividades? Ela também prejudica a percepção social, à medida que as coisas vão acontecendo. E a pessoa com TDAH, ela responde menos à terapia de habilidades sociais. Então, veja que, apesar dela ser mais leve, ela acaba tendo uma implicação mais difícil da gente lidar, né? E esses prejuízos, eles têm um efeito deletério de longo prazo muito grande. Por exemplo, existe uma correlação muito forte entre habilidades sociais e quadros psiquiátricos, como depressão, ansiedade. Quanto menos habilidades sociais, tanto mais esses quadros são comuns, né? Existe uma relação entre isso, né? Se um indivíduo, por exemplo, por algum motivo, em algum momento na vida, ele tiver uma crise e ele foi internado no hospital psiquiátrico, a correlação principal entre ele ser reincidente ou não são as habilidades sociais. Quanto maiores as habilidades sociais, tanto menor a probabilidade dele continuar, dele ter reincidência. Quanto maior, menor a probabilidade. Então, essas habilidades, ainda que elas não sejam as mesmas que acontecem no autismo, elas são muito importantes de serem endereçadas. E elas precisam de uma intervenção que olhe para as habilidades sociais e olhe para outras coisas. Ou seja, a intervenção precisa ser abrangente. Porque os transtornos do neurodesenvolvimento, aí entra todos eles têm um caráter que é global. Eles vão atingindo uma série de coisas na vida do indivíduo. E ainda que o TDAH, à medida que o indivíduo vai indo para a adolescência, principalmente para a vida adulta, a adolescência é o ápice, na verdade, né? De encontro desses dois, TDAH e autismo, é o pico. À medida que o indivíduo vai passando para a vida adulta, de fato, existe uma tendência desses sintomas específicos diminuírem, mas os efeitos que ele tem sobre a vida do indivíduo, não. Então, você precisa fazer a intervenção quanto antes para evitar que esses efeitos sejam deletérios. Perfeito, uma big de uma aula, acho que até na parte jurídica também que você pontuou, pautou. Acredito que muitas mães ficam nessa questão mesmo, devo judicializar, o que eu devo fazer, o que eu devo cobrar do plano, porque a gente sabe em termos de protocolos avaliativos, alguns são bem diferenciados para o TDAH e para o TEA, até quando a gente vai fazer um relatório que precisa enviar realmente para o convênio.
como que a gente vai se pautar ali referente no relatório de TDAH. Então, tem questões que eu acho que ficaram bem claras para o público aqui que está nos assistindo. Tem algo a mais que você gostaria de pontuar? A última coisa que eu queria falar é o seguinte: tem muitas pessoas que têm casos de autismo leve e que não se conformam. Porque, socialmente falando, o autismo é mais bem visto do que outras condições, outras deficiências. E o TDAH é mais bem visto que o autismo. Tem várias pesquisas sobre essas impressões sociais, sobre essas deficiências, outras condições. Então, existem muitas pessoas que têm quadros de autismo e que insistem no TDAH. Eu já vi pessoas que fazem assim, elas formam uma convicção e elas fazem assim. Ela vai passando em vários médicos, até o médico escrever o que ela já queria que ele escrevesse. Então, ela vai passando até ela convencer alguém. Isso é uma péssima forma de você fazer um processo de avaliação diagnóstica. Você tem que ir numa pessoa que entenda muito do assunto, que manje mesmo daquele assunto, e fazer uma avaliação que seja uma avaliação de verdade, que seja baseada nas características do indivíduo. Então, é importante que a gente aceite quaisquer que sejam as condições, entenda que quaisquer que sejam, existem procedimentos, existem rotas de desenvolvimento que você pode perseguir. Agora, se a gente tiver uma clareza do que é a realidade, tanto melhor, né? Porque isso permite a gente mais recursos para buscar isso. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa clareza de que não existe aqui é melhor e aqui é pior, existe aqui existe. Né? Da maneira que existe, a gente tem que buscar uma melhora. Então, é importante que os pais tenham essa abertura para o que quer que seja que haja diagnóstico e que sempre há caminhos para a gente buscar melhorias. Com certeza. Mais uma vez, gostaria de agradecer esse bate-papo aí maravilhoso, essa aula que agregou muito, que a gente consegue receber aqui e levar para fora. Eu acredito que sempre, é o que eu sempre falo para a equipe, quando a gente ouve, eu falo, gente, às vezes vocês vão estar numa palestra, poxa vida, esse assunto de novo, mas assim, sempre as pessoas elas irão extrair algo bom daquilo e vão transformar isso para um futuro aprendizado, alguém que eles irão auxiliar, enfim. Então, a gente sempre tem que expandir, a gente tem que ser multiplicadores. Eu vejo assim que o diagnóstico também de TDAH, ele vem aumentando absurdamente, assim como o de TEA. Muito, muito, muito. Então, antes a gente chegava muito mais crianças com TEA para a gente, hoje em dia está chegando muito mais com TDAH. Então, por isso que a gente tem que se munir mesmo de informação, munir de conhecimento, munir de ciência. Só que a gente vê também essas questões, tem muito mais comprovação para o lado do autismo do que para o TDAH, que é como você pontuou. E a gente tem que estar sempre em busca, que eu falo que o conhecimento ele nunca para, né, Luciano? Porque a gente observa, fala, gente, eu fiquei uma semana sem ler, sem fazer algo, sem ver algumas publicações. Nossa, já perdi uma batelada de informação ali. Então, a gente sempre tem que estar em constante, principalmente a gente da área da saúde, da área da educação, e é uma área que a gente escolheu. Hoje a nossa demanda aqui é maior com as crianças com autismo e a gente tem que estar sempre numa busca constante e frenética aí em relação ao conhecimento. Isso, se você não estiver acompanhando, você é atropelado, né? Porque as coisas vão sendo publicadas, tem coisas novas, procedimentos novos, mais efetivos. É uma relação realmente de par e passo com a ciência. Se a gente não está acompanhando as coisas que estão sendo publicadas, as coisas novas, né, que permitem outras possibilidades, a gente perde oportunidades de ser mais efetivo, de ser mais preciso no nosso trabalho. Então, não tem para onde correr mesmo. Exatamente. Jeito. Mais uma vez, muito obrigada. Para você que ficou até o final nos assistindo, muito obrigada. Se você não curtiu ainda o nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Espaço Terapêutico Cíntia França, muito obrigada.